Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana, feliz sábado a todos vocês, né? Aquele momento especial, aquele momento gostoso, nós passamos uns minutos ouvindo a voz de Deus através do estudo da Santa Escritura. Vamos fazer uma oração? Papai que está no céu, obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse seu santo dia, nós poder ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos, Deus, que faça presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos dando entendimento dos altos céus. É o que nós pedimos agradecido em nome de Jesus. Vocês que façam presente com a Bíblia e a canetinha para anotar a passagem. Nós estamos estudando, aprendendo junto a andar na luz. Andar como Ele andou. Ele quem? Jesus. Você já pode ir no livro de João, capítulo 8, versículo 12. Lá no Novo Testamento, né? Vocês pegam Mateus, Marcos, João, está ali. Capítulo 8, versículo 12. Ele fala assim: quem é a luz do mundo? Quem que é a luz do mundo? Aqui está uma pergunta: quem é a luz do mundo? E aqui fala: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aqui é Jesus falando. Jesus falando para nós assim: eu sou a luz do mundo. Se você anda nos meus caminhos, você não anda em treva. Você não vai andar em escuridão. Então, por que nós estamos estudando, aprendendo aquilo que Deus quer que nós aprendamos para andar nos caminhos dele? O mundo, às vezes, tem um caminho muito largo, tem os objetivos, mas não te leva para Canaã celestial. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem vem a mim jamais eu lançarei fora. Jesus. Então aqui ele fala: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem anda nos caminhos dele, aceita ele como Salvador. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então que nós possamos aceitar essa luz, o sacrifício dele, o objetivo dele, para um dia nós estar com ele na Canaã celestial. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Colossenses 2, versículo 6. Ele nos fala assim: como devemos andar em Cristo. Como nós devemos andar em Cristo? Ele fala assim: ora, como recebeste a Cristo Jesus, Senhor, assim andai nele. Nós aceitamos Jesus como no nosso Salvador, então nós devemos andar nos caminhos que ele pede para nós andar. Nós obedecer, andar nos caminhos dele. O apóstolo Paulo, nesse livro de Colossenses, Paulo encoraja os crentes a permanecer firme na sua fé, já que o engano do mundo poderia facilitar e distraí-los do caminho da verdade. Com respeito à palavra de Deus, nós temos que aceitar, nós temos que, já que nós estamos estudando, e não aceitar com medo. Muitos falam: tem que obedecer a Deus por medo? Não, nós obedecer a Deus por amor. Recebeste Cristo Jesus, Senhor, como foi, e quando nós aceitamos o batismo. Quando o batismo, vocês que estão estudando, que já batizou, que vai ser batizado, o batismo é um testemunho de fé. O batismo é mostrando a mudança do ser. O batismo significa sepultamento. Você mergulha nas águas, é corpo inteiro. E outra criatura. Aí você fala: mas eu então não vou pecar mais. Enquanto nós viver neste mundo, a tendência do ser humano é pecar. Mas agora você aceitou. Agora você está andando na luz. Agora você conhece a verdade. Se você tropeçar, tem que pedir perdão e não voltar a tropeçar mais. O apóstolo fala: filhinho, cuidai para não pecais. Mas se por acaso você pecais, nós temos no céu o nosso advogado, Cristo justo, para nos defender. Não é porque ele é o nosso advogado hoje lá no céu, um dia ele vai ser juízo,
E nós falamos assim, não, eu posso fazer coisa errada porque ele está lá. Não, não, não. Nós agora entendemos que o que é errado tem que ser deixado de lado. Andar na luz, para não tropeçar mais. Andar na verdade, né? É isso que Deus quer. É por isso que Ele deixou essa escritura escrito, as advertências e o ensinamento do caminho que nós devemos seguir. Agora no livro de Salmo 119, no versículo 105, a lei fala assim, como Deus pede, né, para guiar os pés no reto caminho da verdade e do dever. Devemos andar no reto caminho da verdade, verdade que Deus nos ensina, que está dentro da Escritura, e o dever. Ele fala assim, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para meus pés e luz para os meus caminhos. Então, se você tiver num lugar, tiver luz, você não tem treva, você não tropeça. Então, ela clareia tudo que está ali. Então, ela clareia o caminho que você deve andar. Assim é a palavra de Deus nos ensinando. No livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 23, quer ver que nesse livro ele fala no versículo 23, fala assim, porque o mandamento é lâmpada, e as instruções é luz, e a repressão, a disciplina são o caminho da verdade. Então, são disciplina para andar nos caminhos da verdade. Às vezes um puxãozinho de orelha daqui, um puxãozinho de orelha dali, você aprende a andar nos caminhos, né? Deus fala assim, Deus deixou nós livres, mas Ele dá advertência. Ele falou, olha, esse caminho, eu não estou feliz que você está nele, não. Eu estou colocando na luz a verdade aqui. Você está querendo desviar, mas Ele deixa você livre. Ele deixa você livre escolha, né? Por isso que fala, o apóstolo ali, um profeta falou, eu e a minha casa servimos o Senhor, né? Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então nós podemos pensar assim, vamos servir a Deus, andar na luz. Ainda lá no livro de Salmo, agora 119, no versículo 130, fala assim, que dá exposições da palavra de Deus. E ele fala assim, revelações da tua palavra, esclarece e dá entendimentos ao simples. Deus dá entendimento às pessoas, você não precisa ser um teólogo, ou um doutor, fala, não, eu tenho que fazer, não, nas pessoas simples, Deus revela, Deus mostra, o Espírito Santo dá entendimento. Quando Jesus foi escolher os seus discípulos, ele não pegou só doutorado, não. Ele começou a pegar aquelas pessoas simples, que não tinham nem estudo, pescador, aquela outra. Ele teve doutor nos discípulos dele, mas ele teve ali, cara estudado em contabilidade, feito concurso, teve, que tomava conta dali, mas a maioria são simples. E Deus preocupa. Jesus um dia falou, eu vim trazer remédio para quem é doente, porque o são não precisa. Então, o pecador, aqueles que não têm entendimento, aqueles que não conhecem a verdade, ele veio trazer a luz, o remédio, mostrar o caminho que deve andar. Então, Deus sempre está preocupado com os filhos. Apocalipse, vamos para o final da Bíblia agora, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Apocalipse 1, versículo 3. Vamos ver no que nos fala assim. Para que diz Cristo deveria vir uma bênção pelas as profecias do livro de Apocalipse. Para quem deveria vir uma bênção que o livro de Apocalipse então está falando? Para quem é essa bênção? E então ele nos fala aqui assim, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas. Esse bem-aventurado feliz, você que está estudando a palavra de Deus para poder aprender, você é feliz, você é bem-aventurado. Mas aqui tem um segredinho, aqui nesse versículo aqui.
Qual é o segredo? Que ele começa assim: bem-aventurado, o feliz, né? Aquele que lê. Você tem que ler, é o que vocês estão fazendo, esses estudos comigo, nós estamos lendo. Aqueles que lê. Qual é o outro segredinho? Aquele que ouve, você está ouvindo, né? Qual é o outro, assim, as palavras da profecia? Só isso não basta. E guardas as coisas nela escritas. Então, meus queridos, não basta só ler, porque se nós pegarmos a escritura e ler e deixar ela para um canto, não pedir a orientação do Espírito Santo de Deus, não buscar entendimento dos altos céus, essa leitura é como você pegar um jornal, uma revista, ler e deixar para o canto, não tem sentido nenhum. O sentido aqui é você ler, prestar atenção, buscar orientação e guardar. Guardar onde? No coração, na mente, a palavra escrita. Porque se você guardar... Por isso que Deus, na sua divina misericórdia, ele já deu uma advertência lá no capítulo do livro de Êxodo. Ele falou assim: lembra-te, está no Êxodo 20, se não for me engano. Ele falou: lembra-te. Por que Deus falou para nós já lembrar? Ele fala todo dia: lembra da minha palavra, lembra dos meus ensinamentos, lembra do caminho que eu quero que vocês andem, lembra da luz que eu estou querendo que vocês sejam a luz do mundo, porque Jesus falou: vocês são a luz do mundo, nós é a luz do mundo, vocês são o sal. Para que serve o sal? Para temperar, mas ele também falou: não pode ser sargado demais, você não pode ser fanático, mas também não pode ser sem sal, porque o sem sal também não tem sabor nenhum, tem que ser temperante. Deus quer que nós fala do amor dele com temperança, aquilo que nós quer, luz. Muitos têm muita luz, outros têm menos luz, mas tudo tem. No livro de Coríntios fala dos dons. Tem gente que tem dom de orar, tem dom de pregar, tem dom de cantar, tem dom de profetizar, tem mais não, mas tudo faz parte do mesmo corpo de Deus. Então, às vezes a luz é pouca, mas você fala: mas eu não tenho luz, como é que eu vou falar para o meu vizinho? Você chega e fala: ó, Jesus te ama, ele morreu na cruz, de braço aberto, para pagar uma dívida sua. Você já pregou o evangelho para ele? Não importa, aí a luz você vai desenvolvendo através do estudo da Santa Escritura, e o Espírito Santo vai te abrindo a mente, vai te ensinando, e Deus vai ensinando. Por isso que falou: a minha palavra renova cada manhã. Então, por que ele falou cada manhã? Porque todo dia você tem que ouvir a voz de Deus através do estudo da Santa Escritura. Vocês mantendo ainda aí em Apocalipse, no capítulo 14, versículos 6 e 10, 18, 1 e 5, se vocês quiserem anotar, também você pode anotar, depois Apocalipse 12, 17, 14, 12, 22 e 14, é bom notar essas passagens aí, porque o nosso tempo corre. Assim: estamos nos derradeiros dias das gerações que deverá ouvir a mensagem final de advertência contida nesse livro. Nós estamos nos últimos dias da geração, nós somos essa geração. Muitos acreditam que Deus está vindo, outros falam que vai demorar um pouco. Ele não deixou o dia certo, por isso que Jesus falou que vai ser como os dias de Noé. O dia de Noé, que jeito que era? A terra não tinha chuva, era regada por um vapor que subia da terra. Agora vem aquele homem fazendo um barco, um monstro de um barco de andar, e falando para o povo que está fazendo aquilo, que ia chover, que ia ter um dilúvio. Ele foi considerado como louco, caduco. Ele demorou 120 anos, meus queridos, para fazer aquele barco, e o povo só zombando dele. Quando o barco estava a ponto, mesmo assim o povo achou que ele estava louco, mas ninguém prestou atenção que entrava um casal de animais sem ser tocado por homem. Os anjos estavam levando. Mesmo assim, eles estavam com zombaria. Entrou, mas a porta foi fechada do lado de fora. Demorou 7 dias para vir a chuva, para ser a destruição. E Jesus falou: nós estamos nos dias de Noé. Casa dá em casamento e o povo não está prestando atenção
na vinda do Filho do Homem. Por isso que ele fala, estamos nos derradeiros dias da geração que deverá ouvir a mensagem final de advertência contida neste livro. As mensagens são escritas como sendo observadas dos mandamentos de Deus e tendo a fé em Jesus. Os mandamentos de Deus e tendo a fé em Jesus. Vamos dar uma puxadinha aqui que o tempo nosso está indo, né? No livro de Judas, voltando lá no pouquinho de Apocalipse, Judas é um capítulo só, no versículo 5, ele fala assim, quero, pois, lembrar-vos, embora já esteja ciente de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo tirado da terra do Egito, destruído depois os que não creram. Aqui ele está mostrando uma advertência, falando assim, se eu aceitei Jesus, eu estou salvo. Se você manter firme no ensinamento, nos caminhos dele, você está salvo. Aqui no livro de Judas ele fala, Deus tirou um povo que estava sendo escravizado no Egito, mas aquele povo, muitos deles se perderam porque rejeitaram Deus, né? Então aqui ele fala, né? Um povo tirado da terra do Egito e destruído depois os que não creram. Foi tudo destruído? Não, não creram. No dilúvio, foi tudo destruído? O povo foi tudo acabado no dilúvio? Não. A família que aceitou foi salva. Hoje, na vinda de Jesus, nesse planeta Terra, onde vai ser destruído, vai ser tudo destruído? Não. Vocês que estão estudando comigo, eu com vocês, se nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós não vamos ser destruídos. Se nós dormir, que a morte é um sono, Jesus vai vir acordar e não vão levar para Canaã celestial. Mas aqueles que rejeitam, aqueles que não aceitam, infelizmente não tem como ir para Canaã celestial. Como é que eles não aceitam Jesus e vai querer viver junto com Jesus na Canaã celestial e depois na nova terra? Se eu não aceito ele, como é que eu vou viver com ele? Então, por isso que ele fala, andais nos meus caminhos, aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Vou dar umas passagens de Bíblia para vocês, notem que o tempo nosso agora fechou, para nós ter um tempo de ler no correr da semana. Vocês vão no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 14, Mateus 10, 22, 24, 12 e 13, Hebreus 10, 35 e 39. Deixa anotado aí para depois vocês... que nos fala assim, né? Somente podemos nos tornar-nos participantes de Cristo. Sobre que condições nós podemos ser participantes, né? Então, das condições de Cristo. Porque nós temos tornado participante de Cristo, de fato, guardando firme até o fim a confirmação que desde o princípio tivemos. Então, guardando firme a participação de Cristo, nós estamos estudando, nós estamos aprendendo junto, meus queridos, nós estamos aqui aprendendo junto. E nós guardar dentro do nosso coração, participando aqui dos estudos da Santa Escritura, naquele grande dia, tudo. Aí cumpre a palavra de Jesus, que ele fala, aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. E decoremos esse versículo assim, ó, aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. A outra passagem é aquela assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus. Vamos andar nessa luz? Para um dia eu com a minha família, vocês com a família de vocês, os nossos amigos, que nós vamos falando de Jesus para ele, encontrar com Jesus e participar daquela grande família na Canaã Celestial. Um abraço a vocês e fica com Deus.